Olá, estamos aí mais uma vez com Coisas da Vida, com seu amigo e irmão Hilário. E hoje eu gostaria de mandar um recado para os corruptos do Brasil. Um recado para os corruptos do Brasil. Só quem é corrupto, quem não é, está fora dessa lista. Queria mandar um recadinho para vocês, certo? E antes disso, eu gostaria de ler um versículo aqui. Ele se encontra no livro de Gálatas, capítulo 6, 7. Certo? Gálatas, capítulo 6, 7 e 8. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na carne, a carne ceifará a corrupção, e no espírito a vida eterna. Há uma realidade que às vezes as pessoas dizem que o que se faz aqui paga aqui. Nem sempre. Nem sempre isso acontece. Na prática, nem sempre. Fulano roubou, depois ele morre e não pagou pelo aquilo que ele roubou. Quantas pessoas aí se livra de acusações e morre e nunca pagou pelo que fez e fica por isso mesmo, e eles passam como se estivesse passando despercebido da vida. Mas nós temos um pequeno probleminha nessa história toda. Você pode roubar o INSS, você pode roubar os mais pobres, você pode roubar os menos favorecidos, você pode roubar seu condomínio, você pode roubar, fazer sua corrupção na rua como um policial, é lógico que é entre aspas, você pode roubar produtos do hospital que você trabalha, produtos das lojas que você trabalha, você pode ser covarde, você pode ser ruim com as pessoas, e você não paga nessa vida. Você morre e você não paga. Mas aonde que está o grande problema para essas pessoas? Você já imaginou se Hitler pagasse nessa vida a desgrama que ele fez? Não teria espaço na vida para ele pagar o que ele fez. Mas o que acontece? Aonde vem a fatura? Que nem sempre vem nessa vida. A fatura vem do outro lado, certo? Quem vai pagar essa fatura vai ser você. Mas pode ser que tu não pague aqui. Pode ser que você saia sorrindo, que está se dando bem, está defraudando as coisas, está roubando, está julgando as coisas má, fazendo corrupção e um monte de coisa, e você está se dando bem na vida, está ganhando seu dinheirinho, está ali numa boa, está empoderado, certo? Mas o que acontece? O que temos um grande problema, nós morremos. E depois do outro lado, conforme nós lemos naquele versículo, que pagará 100 vezes aqui e também 100 vezes no porvir, como diz o outro versículo, certo? Existe um porvir. O porvir que é o problema. Nessa vida, você pode passar despercebido. Você pode fazer o que se está se vendo aí que está acontecendo. É roubo do INSS, é roubo daqui, é roubo dali, e está todo mundo passando despercebido. Nessa vida, mas vai haver uma fatura do outro lado. Porque você vai morrer, não adianta. Você pode roubar bilhões aqui, você pode ser injusto nos seus julgamentos, mas no final você vai morrer. E para onde você vai, que aí é que começa o problema. Ah, mas eu não acredito em vida após a morte. É melhor você começar a acreditar, porque você vai pagar. Você vai pagar. que é a vida após a morte?
A ilusão é que você acha que você vai pagar aqui pelos seus erros. Essa é a ilusão de muita gente, certo? Existe uma vida lá do outro lado, certo? A lei da semeadura não é uma coisa só da Bíblia, é uma coisa da vida do ser humano no modo geral. Não é só para os crentes isso. A lei da semeadura é para você também, para você ser humano, para você que anda, para você que pensa logo existe, certo? Essa lei é para todos. O que acontecerá depois de nós fecharmos os olhos e parar tudo, o encerramento do corpo e o encerramento da vida? O que acontecerá? Aí é que está o problema. Porque você vive 70, 80, 90 anos, tu pode viver numa boa. Você vive com dinheiro que você roubou, que você furtou, que você fez isso. Você vive com a injustiça que você fez, cometeu, a traição, aquelas coisas todas. Pastor que rouba as ovelhas, aquelas coisas todas. E na verdade, existe um outro lado. No outro lado, certo? O destino, você pode ser bem mais do que do outro lado das coisas que fica estreita. Do outro lado das coisas é que fica estreito. Do outro lado da vida é que fica estreito. Certo? Desse lado, você engana o povo. Desse lado, você engana o povo. Desse lado daqui, desse lado, você faz covardia com seu amigo, faz injustiça com as pessoas. Desse lado, você pratica injustiça. Desse lado, você é soberbo. Desse lado, você acha que é poderoso, não tem ninguém acima de você. Desse lado de cá, desse lado, você curte o poder. Você tem o poder na mão. O poder de ser um bom patrão, o poder de ser um mau patrão, o poder de ser um mau pai, uma mau mãe, uma má mãe. Você tem esse poder todo na mão. Enquanto isso, você está se dando bem. Desse lado, você pode ser o que você quiser. Mas existe um outro lado, que é o lado onde você paga a fatura. Esse lado, certo? Esse lado é que tem pouco tempo que nós vivemos desse lado de cá, 120 anos. O máximo, 110, 115, 70, 80, 15, 20, 10. Mas o outro lado pode ser que seja uma vida eterna. E é aí que o bicho pega. E é aí que o bicho pega. Deste lado, você pisa nas pessoas, você humilha as pessoas, acha que isso é bom e sai bem de boa na história toda. Quantas pessoas estão estragando o país e destruindo famílias, destruindo pessoas e está achando que está tudo bem. Está tudo bem aqui desse lado de cá. Mas o outro lado, quando tu fechar os olhos, que aí a coisa vai acontecer. Desse lado, você acha que se deu bem, Gerson, se deu bem. Pode viver numa vida numa boa, gozando daquilo que você furtou, daquilo que você roubou, daquilo que você fez de errado, de todas as injustiças que você fez. Você está se dando bem, você acha que está se dando bem, mas o problema é o outro lado. O outro lado é que você paga a fatura. O outro lado é que você vai pagar aquilo que você está fazendo desse lado de cá. Aí não tem ninguém que se livre do destino. Ninguém se livra do destino. Se você plantou, tu vai colher, realmente. Mas pode ser que tu não colha desse lado. Pode ser que você colha para a vida eterna. E é estreito. Então, às vezes a gente olha as pessoas fazendo aí acontecer, que todo poderoso, aquela coisa toda, mas ele vai fechar os olhos. E quando ele fechar os olhos, aí que a coisa vai ficar estreita. Muita gente, Deus ainda, por a sua misericórdia, faz pagar aqui para não pagar do outro lado. Mas muita gente Deus deixa não pagar aqui, mas vai pagar do outro lado. De todo jeito,
A lei da semeadura, ela existe, tanto desse lado de cá, como do outro lado de lá. Não adianta, você vai fechar os olhos. E quando tu fechar os olhos, meu irmão, não adianta. Não adianta chorar, não adianta gritar, não adianta desesperar. Você vai para o outro lado. E para o outro lado, você corre o risco de colher tudo aquilo que tu plantou desse lado de cá. Então fica um aviso para os políticos, para os pastores, para os pais, para as mães, para as pessoas que trabalham na saúde, para os que roubaram o INSS, para outros e outros e outros mais que estão fazendo aí o que acham que estão passando despercebido. Você pode estar passando despercebido aqui na Terra, mas do outro lado é que a coisa fica estreita. Do outro lado, meu irmão, não tem por onde fugir. Já foi para lá, não volta para cá. Não adianta, não volta para cá. Então fica uma palavra de sabedoria para os corruptos. Preste bem atenção. Pensa que você está passando despercebido? Não está. A cobrança pode ser que não venha nessa vida. Tu se dê bem, seus filhos se dê bem, seus netos se dê bem e todos da tua família se dê bem. Mas o problema é quando tu fecha os olhos. Fechou os olhos, parou o corpo, aí você vai encontrar uma vida do outro lado. E do outro lado é que você corre o risco de pagar tudo que tu fez aqui. Tudo que tu fez aqui. Então você que está sofrendo aí injustiça das pessoas, você pai, você mãe, você patrão, você funcionário, colaborador que está sofrendo injustiça das pessoas, e aquela pessoa que está fazendo injustiça contigo está prosperando, não se preocupa, não se preocupa, porque do outro lado, você deve ter até pena dessas pessoas, porque do outro lado ela vai pagar. Do outro lado ela vai pagar. Você não vê o caso do nosso rei? Deus colocou um homem para reinar porque o povo pediu. Deus rejeitou o reinado dele, mas mesmo Deus rejeitando o reinado de Saul, ele ainda reinou 40 anos sobre o povo, mesmo sendo rejeitado por Deus. Tem muitos pastores que estão rejeitados por Deus, tem muitos políticos que já estão rejeitados por Deus, tem muitos professores que já estão rejeitados por Deus, tem muitos pais que já estão rejeitados por Deus, e estão vivendo. Estão vivendo. Mas o problema é quando você fecha os olhos. Fechou os olhos do outro lado, meu irmão, não tem jeito. Então fica essa palavra aí de sabedoria para aqueles que acham que estão passando despercebido. Mas você não está passando despercebido na vida. A vida está olhando para você. E do outro lado, ela vai te pegar. Com certeza. Então que Deus te abençoe. Não é uma palavra muito agradável, mas é uma palavra de sabedoria. Não se esqueça de deixar o seu joinha, não se esqueça de deixar seu like, porque isso é muito importante para o crescimento do canal, certo? Tem muita gente visualizando, mas pouca gente deixando o seu likezinho, muita gente compartilhando, muitas pessoas não estão se inscrevendo, e isso para a gente é muito importante. Que Deus abençoe, olha para os vídeos que vão aparecer por aí, certo? Dê uma olhadinha, deixa seu like e fui.